Jaguariaíva tem 35 mil habitantes. É formada por cristãos, um povo de muita fé. Mas quando o sol baixa e a noite cai, as ruas são tomadas pela procissão das almas. Não é novidade para ninguém que existem épocas do ano que parecem diferentes, períodos onde o silêncio é mais intenso, onde as noites parecem mais longas e onde até as pessoas mudam sem perceber. No interior existe um período específico onde as ruas ficam vazias mais cedo, onde moradores evitam sair depois da meia-noite e onde histórias que normalmente são ignoradas voltam a ser lembradas. Esse período é conhecido como a Quaresma. Durante 40 dias, algo muda. Alguns dizem que é apenas tradição, outros dizem que é apenas fé, mas muitos acreditam que é o único período do ano onde o mundo dos vivos e dos mortos fica mais próximo. E no interior do Brasil, existem histórias que sustentam esse medo há gerações. É pra cá a cantoria. Não, eu tô vendo aqui, pra trás da gente. Pra cá a cantoria. Olha lá, olha lá. Que aquilo, pai? Olha o time. Cantoria, time. Eita, que a gente. Olha, pai. Pegou? Tá pegando? Eita, eu, time. Tem gente lá Multidão, na a areia. multidão. Que são velas acesas, pai? E aí, pai, você afasta daqui? Vamos se afastar, o time, não se aproxime não. Olha, pai. Time. Vixe, que é gente. Olha o time, olha. Vamos lá, pai? Vamos Vamos lá, pai? Vamos ver o que é aquilo? A Quaresma surgiu nos primeiros séculos do cristianismo. Ela representa os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto, sozinho, fraco, sendo tentado de todas as formas. Esse período passou a simbolizar penitência, reflexão e sacrifício. Por isso, durante a Quaresma, muitos fiéis evitam festas, música alta, carne em certos dias e qualquer tipo de excesso. Mas no Brasil, principalmente no interior, a Quaresma ganhou um significado muito mais profundo e muito mais sombrio. Durante séculos, moradores começaram a relatar que esse período não afetava apenas as pessoas, mas também o ambiente. Animais ficavam agitados, cães latiam para o vazio e o silêncio da madrugada parecia, de alguma forma, errado. E algumas dessas histórias são tão antigas que ninguém mais sabe de onde começaram, mas elas continuam acontecendo. No interior existem regras que nunca foram ensinadas oficialmente, mas todos conhecem. Durante a Quaresma, não se deve assoviar à noite, não se deve chamar alguém na rua e, principalmente, não se deve responder se ouvir alguém chamar o seu nome do lado de fora. Moradores antigos acreditam que isso pode não ser uma pessoa, mas algo tentando trair você. Em cidades como Diamantina, moradores relatam durante a Quaresma que é comum ouvir alguns passos em ruas completamente vazias, passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando sem destino. Mas quando olham, não há ninguém. Existe uma crença muito forte no interior de que meia-noite durante a Quaresma é diferente de qualquer época do ano. Em algumas regiões, moradores evitam completamente sair nesse horário. Em Pirenópolis, há relatos antigos de pessoas que voltavam para casa tarde da noite e ouviam alguém caminhando atrás delas, mas quando paravam, os passos continuavam, como se algo estivesse invisível, observando, esperando. Alguns relatos sentir até um frio intenso, mesmo em noites quentes. Outros dizem sentir uma presença logo atrás, mas nunca tiveram coragem para olhar. E talvez eles tenham feito a escolha certa, porque alguns que olharam nunca esqueceram o que viram. Uma das lendas mais conhecidas do interior brasileiro é chamada de Procissão das Almas. Relatada em diversas cidades, incluindo Paraty e São João del Rei,
Moradores afirmam que durante a quaresma é possível ouvir uma procissão andando, passos sincronizados, correntes e sussurros baixos. Mas quando alguém olha pela janela, não há ninguém. Alguns moradores mais antigos dizem que essas são almas em penitência, presas entre dois mundos, e existe um aviso que é repetido há gerações: nunca olhe diretamente, porque segundo a crença, se essas almas perceberem você, elas podem começar a te seguir. Durante a quaresma, muitos costumes ainda são seguidos no interior. Alguns evitam varrer a casa à noite, outros evitam sair depois das 22 horas. Em algumas cidades, igrejas mantêm as portas abertas em horário específico, como forma de proteção espiritual. Em Canindé, moradores afirmam que o período é de extremo respeito, não apenas por tradição, mas por medo. Medo de desrespeitar algo que não entendem completamente. Mesmo hoje, em tempos modernos, relatos continuam surgindo. Pessoas que voltam tarde do trabalho e sentem que estão sendo seguidas. Moradores que ouvem batidas na porta sem ninguém estar do lado de fora. E até casos de pessoas que acordam no meio da madrugada com a sensação clara de que não estão sozinhas. Alguns tentam ignorar, outros preferem não falar sobre. Mas o padrão é sempre o mesmo. Tudo acontece durante a quaresma. E depois que ela termina, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Talvez isso tudo seja apenas uma tradição, talvez seja apenas o poder da crença, ou talvez a quaresma seja mais do que um período religioso. Talvez seja um período onde o silêncio revela coisas que normalmente ficam escondidas. E no interior, onde o silêncio é mais profundo, essas coisas são mais fáceis de perceber. Então, quando a próxima quaresma chegar, preste atenção nos silêncios, nos sons e na sensação de estar sendo observado. Porque algumas histórias não são apenas histórias, elas são avisos. Se você mora no interior, você já sabe, a quaresma é diferente. E talvez ela sempre tenha sido um pouco diferente.